Então vamos lá. Então, novamente, retomando aqui, eu excluí a primeira gravação. Então, essa aula de política, né, teoria e prática, são duas aulas unidas do conteúdo do etapa. E os motes da aula, né, dessa aula, que é uma aula dupla, junta, é a participação e a ausência e a descrença. Na primeira parte, nós vamos trabalhar mais com a participação e na segunda parte, mais com as razões da ausência e da descrença das pessoas a respeito da política. Então, o segundo tópico ele traz um conceito de política, né? Na sociologia é sempre importante a gente conceituar. Então, por política, entende-se uma série de ações e pensamentos que podem ser efetivados em várias esferas da vida humana. Então, a política ela não se limita apenas ao jogo que nós vemos na TV, no parlamento, no governo, aquela coisa toda, né? Política a gente faz em todas as esferas da vida, no trabalho, né? Nas relações sociais, nas relações amorosas, nas relações de casa, certo? Então, ela é uma arte da negociação, né? Ela é uma arte que obviamente pode representar teoria, né? E aí a gente trabalha muito com teoria política, em filosofia política, mas, né, claro que ela representa uma prática que nós, de certa forma, levamos, né, assumimos no nosso dia a dia, ok? Então a política ela pode assumir uma série de sentidos que às vezes podem representar, né, de certa forma, ser contraditórios. Então, nem sempre a política é feita visando o bem comum, né? Às vezes há o discurso do bem comum, mas quando a gente analisa, né, a política, parte dela é levada assumindo valores particulares, patrimonialistas, ok? Então, fazendo uma introduçãozinha bem rápida, né? O primeiro povo, a primeira civilização que estuda a política profundamente, né, é a civilização grega. Obviamente que, né, não só os gregos faziam política, né, os mesopotâmicos, os egípcios, obviamente os chineses faziam política, fazem política, mas a nossa referência em matéria de filosofia política é a Grécia. Então a gente se lembra muito de Sócrates, Platão e, sobretudo, né, nós vamos destacar aqui Aristóteles. Né? Por que Aristóteles? Porque o Aristóteles ele pensava já numa filosofia mais prática, política mais prática. O Platão ele está muito preocupado com lançar mão de modelos ideais de política, a ideia do filósofo rei, aquela coisa toda muito elitista, né? Que o governo deveria estar, né, dentro dos filósofos, de pessoas sábias, aquela coisa toda que saberiam qual seria o verdadeiro rumo, o rumo certo da sociedade, né? Aristóteles não, ele está preocupado com uma política mais, de certa forma, do dia a dia, né? Ele está preocupado com as relações do dia a dia, as relações entre as pessoas dentro de um lugar, dentro da cidade, né? Tanto que o termo política ele deriva de polis. Polis, né, seria a cidade dentro da língua grega, ok? Então a política ela demanda, a política ela assume relações sociais, né, a necessidade das relações sociais e as interações humanas. Então diz Aristóteles, né, que o foco da política, né, ou coloco aí entre parênteses, né, ele deveria ser o bem comum, a saúde e a felicidade da polis. Então, o jogo político, né, ele deve estar aberto e cada pessoa que pertence à cidade, que é cidadão da cidade, ela
deve ser ouvida, ou você tem que ouvir as demandas dessas pessoas, dessas pessoas. Por quê? Porque se as demandas dela forem ouvidas e atendidas, ela vai ser mais feliz. Logo, se mais e mais pessoas forem felizes dentro de uma cidade, né, a cidade tende a ter uma felicidade plena, ter menos instabilidade. A partir do momento que você tem apenas algumas pessoas tendo acesso a recursos, né, ou impondo as suas vontades e desconsiderando a vontade de outros, você vai ter tensões, você vai ter choques, você vai ter ciúmes, né, sentimentos hostis e de animosidade, tá certo? Então, a política, né, ela se faz necessária, né, para a manutenção da sobrevivência, né, para resolver problemas, visando uma vida boa. Então, lá na faculdade, nós trabalhamos com Aristóteles e depois a gente trabalhou com um autor que, né, traz de volta o estudo do Aristóteles, que é o Axel Honneth, que vai chegar o momento dele aí mais para frente, tá certo? Então, nas palavras do Aristóteles, né, nascida principalmente da necessidade de viver, ela subsiste para uma vida feliz, né? Então, a partir, como eu citei há pouco, a partir do momento que você reconhece, né, uma pluralidade de demandas e tenta, na medida do possível, é óbvio, né, atender essas demandas, porque uma coisa é clara na nossa vida, né? Os recursos, eles são escassos. As oportunidades, elas são escassas. Então nem todos vão ter acesso a essas coisas. A história se desenvolveu dentro dessa realidade. Entretanto, um governo, né, de uma cidade, né, ele vai ter que ter uma política aberta para tentar contemplar, na medida do possível, a todos, ok? Então, esse autor que eu cito a vocês é Axel Honneth, né? E ele revisita o conceito de vida boa. Então, ele lança 2 pontos importantes, né, que a gente pode encaixar nessa aula 1 do curso de Sociologia. Só é possível, né, a vida boa, ela só é possível se todos os seres humanos desenvolvam a própria subjetividade, desenvolvam o próprio eu. Então, às vezes a gente fala das minorias, né? A minoria é a pessoa com deficiência física, a minoria pode ser a pessoa que porta uma doença, uma situação especial, a minoria pode ser, né, os negros, a minoria podem ser, de certa forma, o grupo LGBTQ, aquela coisa toda. Então, existe um tipo que as pessoas consideram como normal na sociedade, né? E então esses normais são sempre os mais aceitos dentro de um padrão de vida, e as pessoas meio que ignoram ou negam, né, direitos dessas minorias. Só que é aquilo que eu disse, né? Vamos pegar o que o Axel Honneth está falando aqui. Nós não vamos ter uma sociedade, né, plenamente feliz se só os normais, né, entre aspas, vão ser atendidos nas suas demandas e necessidades. Então, se nós não reconhecermos a importância desses grupos minoritários, respeitar a sua cultura, seus valores, nós não vamos ter uma sociedade plena, certo? E outra coisa, vinculado ao ponto 2, se eu, né, eu não vejo, vamos pensar como Hitler, né? Hitler entendia que para criar uma raça ariana pura, a melhor, era necessário eliminar os desvirtuados morais e físicos. Então, significa que a eles é negada essa cidadania alemã, né? Então, eu não reconheço
a legitimidade dos direitos daquelas pessoas, né? Então, tipo assim, eu sou, sei lá, cristão evangélico e a minha religião é a certa. O umbandista, o cara do candomblé, ele tá errado. A minha religião é certa. Então, eu não lanço, né, uma reciprocidade com outras pessoas do meu entorno, ok? Então, isso também não colabora em nada para uma sociedade democrática, feliz, pacífica e harmônica, ok? Então, o que o Honneth está colocando para a gente é: eu preciso do outro para que eu seja ser humano, né? Então, se eu olhar para a pessoa com síndrome de Down, né? Se eu olhar para ela com humanidade, com atenção, ela vai se sentir muito mais feliz, ela vai se sentir, dentro das dificuldades dela, mais realizada, certo? Então, a questão da necessidade da geração de uma solidariedade coletiva, né? Então, gerando, fortalecendo uma identidade, né, do lugar. Por que a gente fala, por exemplo, que Nova Zelândia e Canadá são países bons? Porque isso acontece, né? São sociedades com uma alta carga de humanidade, de respeito, de tolerância com a diversidade, enquanto que o nosso país ele está polarizado, ele está, parece que, curtido no ódio, certo? Então nós, né, desde 2013 nós estamos, né, dentro desse caldeirão de curtindo uma polarização, um ódio dentro da nossa sociedade, uma falta de respeito para com a outra, né, outra pessoa, ou setores da nossa sociedade que são fundamentalistas, né, assumem que a sua postura é a correta e ignoram, de certa forma, o outro. Então, política é a arte da negociação. A política, ela tem que ser flexível, né? Vamos lembrar também, né, de um cara como Montesquieu, que falava que as leis elas refletem a cultura de um lugar. A política também. Então não existe, né, para a gente reforçar aqui o Aristóteles e meio que deixar o Platão de lado, não existe um modelo pré-definido, um modelo ideal de política. Cada lugar tem a sua cultura e, de certa forma, essa cultura reflete dentro das relações sociopolíticas dos lugares, tá certo? Então isso é um ponto importante. E lógico, né, pensando numa política atual, essa flexibilidade ela é uma necessidade, certo? Ela é urgente, ok? Então devemos ser flexíveis, permitir cada vez mais que as pessoas possam se manifestar, né? Permitir com que os direitos sejam ampliados, trazer uma criatividade das relações entre a sociedade, o Estado e os seus representantes. Mas, como vocês vão ouvir de mim mais na segunda parte da aula, né, é importante que nós não, de certa forma, eliminemos os nossos representantes, porque uma democracia direta, ela pode ser problemática, certo? Principalmente quando uma sociedade está polarizada como a nossa, certo? Então, as sociedades mundiais, globais, né, são extremamente dinâmicas. Então, a política ela tem que acompanhar essa dinâmica, né? As instituições elas têm que acompanhar essa dinâmica e fornecer às pessoas, né, canais para que elas sejam ouvidas e que os problemas sejam resolvidos. Vejam o exemplo, né, da pandemia e todo o choque que está havendo numa esfera federal, numa esfera estadual e numa esfera municipal, né? Então vamos dar um exemplo. O presidente quer
que as atividades comerciais sejam retomadas. Então, há uma prioridade do aspecto econômico. Aí você entra com o discurso do nosso governador que, né, decreta o isolamento e a manutenção do isolamento. Né? Então ele prioriza a saúde humana, segundo a narrativa dele. E aí você vê que as prefeituras aqui do interior, né, algumas aceitam, acatam e outras batem de frente, como Jaboticabal, certo? Então está havendo um confronto. Sociologicamente dizendo, isso é ruim, porque a melhor coisa agora deveria ser a cooperação. Um discurso unitário, flexível, para que nós pudéssemos enfrentar esse problema da melhor forma possível, tá certo? Então a política, né, é importante para tudo isso que eu coloquei, né? Então, dessa forma podemos apontar que a política é uma área de ação inexata, né? Política não é uma ciência exata. Então, diz aí a apostila, né? A incapacidade de produzir uma sociedade perfeita e a necessidade de resolver os problemas encontrados na vida em sociedade obrigam o homem a procurar a política como opção de resolução para os entraves, né? Então, existe a figura do Estado, que é um ente abstrato formado pelo território, pelo governo, pela sociedade, né, pelos limites, as instituições, e existe, né, a sociedade em si, nós aqui. Então, não dá para a gente ter uma relação direta com o Estado, com o governo. Então, existem os representantes para fazer esse canal, né, entre o Estado, os direitos, as possibilidades e a sociedade, ok? Então, por isso que é tão importante. Então, por hora, em síntese, né, fechando a nossa primeira aula, a política ela se faz a partir do diálogo, da negociação e ação entre partes, com cada parte envolvida cedendo em maior ou menor grau às diferentes demandas e necessidades dos atores. Caso a política não funcione dessa forma, ela se torna polarizada, ok? Em consequência, temos uma situação nociva para o regime. É o que nós vemos no Brasil, certo? De um lado, nós temos o que se defende por direita, ou uma direita mais raivosa, né? Uma direita mais polarizada. Do outro temos uma esquerda mais raivosa, uma esquerda mais polarizada. Né, não vê legitimidade no outro, não vê legitimidade nas demandas do outro. Então eles se isolam em polos. E isso é ruim por quê? Porque a partir do momento que há o isolamento e o não diálogo, nós não temos, né, a discussão dos problemas políticos que acometem a nossa sociedade, certo? Então, por isso que o centro é importante. Lógico que um centro político, né, não um centro mercantil, né, um centro que se vende, independente de quem está no poder, como nós temos visto uma vez mais acontecer, né? Então, aconteceu e acontece. Então, o centro democrático é aquele que está ouvindo as demandas, né, mais das pessoas que clamam por igualdade, por mais direitos, por mais possibilidades de ascensão social, e aquele centro que está sentado ouvindo as pessoas da direita, da centro-direita, que querem mais liberdades, que querem mais mercado, que querem menos burocratização, aquela coisa toda, né? Então, se acontece um diálogo e um meio de campo, então a nossa política ela evolui. Quando não acontece uma coisa dessa, né, nós não temos uma evolução política, tá certo? Então, dou uma pausinha, um respirinho, peço para a Lara ligar o microfone agora, ok? Eu vou
Eu vou pausar a gravação, Lara. Bom, então, retomando, né? Nessa segunda aula, nessa segunda parte da aula, nós vamos, de início, falar um pouco sobre os representantes e um pouco da crise da política, certo? E aí, no final, a gente vai chegar a falar um pouco sobre essa realidade política que nós temos hoje. Então, tentando fazer um paralelo entre história e realidade, né, e atualidade. Nosso modelo, né, como nós falamos no início, é o modelo grego. Né? A democracia é uma herança da Grécia, enquanto que a república é uma herança de Roma, certo? Então, na Grécia, essa democracia ela era direta. Existia um corpo pequeno de cidadãos, né? Eles participavam das deliberações da cidade, lá na Ágora, depois eles iam para a Eclésia, aquela coisa toda, né? Então, por conta dessa limitação, né, do corpus político, do demos, né, melhor dizendo, o demos, né, o corpo de cidadãos, era mais fácil você lidar com uma democracia direta, ok? Entretanto, hoje, né, nós vivemos em sociedades populosas, né, com muitas pessoas, as pessoas têm seus trabalhos, seus projetos de vida, elas estudam. Não nos esqueçamos que na Grécia, né, existiam escravos, então muitos dos que participavam o dia inteiro na política o fazia porque tinha possibilidade de fazer, porque existiam escravos que trabalhavam para eles, né? Então, eu uso entre aspas, né, a liberdade dos modernos, que é uma expressão do Benjamin Constant. Então, Benjamin Constant, ele faz esse paralelo entre a democracia antiga e a democracia atual. Ele fala que a liberdade dos antigos era participar diretamente, enquanto que a liberdade dos modernos, a questão é o que, né? Nós escolhermos representantes para que eles, né, deputados, vereadores, senadores, né, para que eles sejam, né, uma ponte entre nós e o Estado. Nós não temos tempo de parar a nossa vida, ir lá na Câmara, ver o que os caras estão debatendo, o que eles estão falando. Não, nós não temos esse tempo. Nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, fazer nossas obrigações. Então, por isso nós escolhemos representantes, certo? Por isso que é impossível nós termos uma democracia direta, como alguns malucos estão pedindo hoje em dia, né? Não tem situação, não tem a menor condição de existir uma democracia direta. Nem se nós usarmos, né, computadores. Mas nós sabemos o quê? Que os computadores, né, eles podem ser manipuláveis. Então isso é um perigo. Então os representantes são importantes, né? Entretanto, porém, todavia, né, nós percebemos que a classe política de representantes, não só no Brasil, né, mas no mundo, em boa parte do mundo, ela está em descrédito. Por quê? Porque eles se envolvem constantemente com irregularidades, estão presentes, de certa forma, em atitudes ilícitas, muitos são patrimonialistas, né? Para aqueles que esqueceram, não temos uma lousa aqui, mas patrimonialista é aquele que, né, se aproveita do público para, né, atingir fins privados ou de favorecimento de pessoas próximas, né? Nepotismo está mais ou menos por aí. E, de certa forma, eles estão ignorando, né, valores genuínos, né,
de ética republicana, como é o nosso caso, né, de democracia, né, estão pensando neles, não estão pensando no todo, não estão pensando no coletivo, ok? Então isso gera, né, um descrédito, e aí é que cria-se esse quadro gigantesco de descrença, de desilusão, né? Primeiro aconteceu o que? As pessoas não querendo participar das eleições, né? Ignorando, né, a política, o que acontece dentro da política. Então, as pessoas olhando para os homens públicos e não vendo neles mais legitimidade, né? Mas nós nunca podemos nos esquecer que a partir do momento que nós votamos nesses caras, eles têm um poder legítimo, certo? Então muita gente tem se voltado para outros atores. Alguns atores, de certa forma, aceitáveis, né? Como ONGs, como movimentos sociais. Entretanto, outros, né, da população voltando-se para grupos radicais ou para políticos que, né, surgiram nos últimos anos aí, que se colocavam ou como administradores ou como políticos antissistema, né? O discurso do eu não sou político. Então, o nosso presidente se enquadra dentro desse discurso antissistema, certo? Lógico que no discurso, né? Não na prática, ok? Mas se você olhar para a figura do Dória e do Trump, né, são caras que colocam, não, nós não somos políticos, nós somos administradores. Nós estamos vindo do mundo privado, da iniciativa privada, nós já somos ricos, então nós, né, o discurso de campanha deles, né, foi esse. Nós não somos políticos. Mas, gente, claro que eles são políticos. Se eles estão dentro desse universo, querendo ou não, eles são políticos. Ok? Então, nós aqui estamos fazendo política de certa forma. Né? Certo? Então, por que essa descrença, esse descrédito, essa negação dos atores tradicionais é preocupante? Porque vai levar as pessoas, né, a buscar, né, alternativas perigosas, né? E assim vai se abrir espaço para fanatismos, visões distorcidas da realidade, né? E aqui nós poderíamos, né, encaixar a propagação de fake news, ok? E aí narrativas negacionistas, como nós estamos vendo no mundo todo, certo? Exclusão, negação de certos grupos, né? Combate a certos grupos, preconceito, né? Não sei se vocês viram o presidente domingo, ele falava qualquer bobagem, as pessoas gritavam aê, aê, aê. Então isso é o plebiscitarismo, né? Se sai da boca do cara e o cara é o nosso líder, é a saída certa. Ok? Não se questiona, né? Não se questiona o caminho, não se questiona a palavra, não se questiona a estratégia. Então as pessoas estavam naquela manifestação domingo, sem máscara, um perto do outro abraçando o outro, o presidente tossindo, certo? Então veja que é um cenário que pode gerar uma tragédia, né? Por conta da questão da pandemia. Então, né, soluções autoritárias, AI-5, intervenção militar. Então, é extremamente problemático essa saída, né, dentro desse quadro de descrença e descrédito, né?
Então aqui algumas imagens que mostram, né, nós não podemos, né, não posso aqui falar que apenas um lado do espectro político comete isso, né? Então nós vimos manifestações da extrema direita, só que nós temos também manifestações de extrema esquerda. Então nós temos visto pouco ultimamente os black blocs, né? Mas os black blocs se posicionam à esquerda, né? Então são anticapitalistas, são antissistema. Então a ideia é do confronto também, a ideia da destruição. Então seja, né, pela volta do AI-5, volta da intervenção militar ou pelo quebra-quebra anticapitalismo, isso não representa política, porque não representa um diálogo, não representa uma solução negociada, ok? Então é aí que a gente vê grupos neonazistas, né, grupos extremamente nacionalistas ou de nacionalismo extremo que vão pregar contra estrangeiros ou vão entrar dentro de uma narrativa alucinada de combate à China, das coisas da China, como nós temos visto no Brasil, né? Eu tenho lido e tenho ouvido falar que tem muitos chineses que estão sendo discriminados, né, ao longo aqui do nosso Brasil por conta da epidemia, tá certo? Então quem pegou carona nessa onda, né? Foi Trump, foi Dória, né? Cada um dentro da sua perspectiva, né? Trump e Dória nesse discurso, né? Sou administrador, não sou político, apesar de que Trump tem uma retórica um pouco mais dura, né? Uma retórica que tanto que, né, o Bolsonaro e seus filhos o tem como um grande líder, né? E aí lá no canto superior direito, né, você tem Mamãe Falei e Eduardo Bolsonaro, né, com um quadro, né, posando para uma foto com o quadro com uma arma, né, eu pacificamente vou te matar. Então isso não é política, né? Isso aqui são soluções extremas, é a negação da política, né? Então fazendo uma relação entre a teoria do livro de vocês e a nossa realidade, né, a passividade e a descrença de muitos alemães que não acreditaram no poder, nas capacidades do partido nazista, né, que meio que ignoraram a ascensão, que votaram nele como se fosse uma solução, né, eles chocaram, né, literalmente o ovo da serpente e eles permitiram que o Hitler ascendesse, né, negasse as instituições democráticas da República de Weimar, criasse o Terceiro Reich, né? Então, na segunda-feira foi interessante que no domingo, na segunda-feira, que muitos atores importantes do nosso estado se posicionaram contra o discurso de Bolsonaro do domingo. Então é preciso traçar uma linha para que ele não vá além dessa linha, porque pode ser que ele ultrapasse essa linha, né? Teve até um advogado, acho que o presidente da OAB, que disse que Bolsonaro tinha atravessado o Rubicão. Então, acho que muita gente não entendeu essa expressão. Atravessar o Rubicão seria que, dentro das leis de Roma, né, acho que o exército romano ele não poderia, né, atuar dentro da Itália, dentro da Península Itálica, certo? Então ele não poderia, de certa forma, marchar unido, né? As legiões não poderiam, né? Dentro de certa circunstância. E lá na Guerra Civil Romana, que levou Júlio César ao poder, Júlio César fez isso, atravessou o Rubicão, né? E assim gerou a Guerra Civil. Ok? Então, né, a apostila cita Jacques Semelin, né? Então, em situações excepcionais, como a que nós estamos vivendo, sempre se idealiza um inimigo, né? A China, é o comunismo,
é o PT, né? Então, no nosso caso, né, é a esquerda. Então, tem que se voltar contra ele, né? Tem que se ter soluções radicais. Então nós temos na história, na realidade, muitos exemplos, né? Nós estamos vivendo, essa aula é interessante nesse momento que nós estamos vivendo por conta disso, certo? Nós estamos vendo a história acontecer, nós estamos vendo as soluções radicais, nós estamos vendo, né, como diz o Pondé, não sou lá muito fã do Pondé, mas ele diz que às vezes existem pessoas como, né, Bolsonaro e a sua trupe, eles lançam soluções simples para problemas complexos. Então, jamais soluções simples vão resolver problemas complexos, certo? É necessário então que surja, né, dentro desse cenário complicado que nós estamos vivendo, um centro democrático, né? Para que esse discurso paranoico, atrativo, que leva muita gente na emoção, né? Que mexe com o imaginário das pessoas, que gera medo, que gera incerteza, para que isso não venha a acontecer, né? Então precisamos de pessoas da centro-direita, da centro-esquerda, que dialoguem, que encontrem soluções civilizadas para que a gente não tenha que apelar para esse discurso radical, né, discriminatório, xenofóbico, perdão. Ok? Então, a política ela não pode ser desprezada e desmoralizada, né? Mesmo que a gente se decepcione com ela. Né? Não é com a política que nós nos decepcionamos, né? São com as pessoas que fazem a política oficial de um país, né? Como acontece no Brasil ao longo do tempo. Aí, nós não temos lá muitas razões para sermos felizes. E a apostila cita um trecho de um professor, né? Que foi meu professor na Unesp de Araraquara. Ele é uma das cabeças mais pensantes da Unesp em matéria de política, né? E ele coloca: sair em defesa da política não é algo que se confunda com a defesa dos políticos ou instituições que nos governam. É, ao contrário, uma operação destinada a defender a hipótese mesma da vida em comunidade, né? Manter abertas as comportas de oxigênio. Essa analogia, né, ou metáfora, oxigenar algo é trazer ar, ideias novas, né, ideias civilizadas. Em suma, quando recorremos ao artifício da violência ou soluções radicais para os problemas, damos mostra que falhamos enquanto seres humanos civilizados. Ok? E aqui eu trago para vocês um anexo, né? Algumas pessoas já viram, né, que eu dei aula nos últimos tempos aí, e ele trabalha com o populismo, né? Então podemos encaixar, né, Trump, né, Chaves, Lula, né, Erdogan, Putin, né, com o populismo. Alguns, né, de certa forma, não vão se aprofundar numa coisa mais autoritária, né? De certa forma, mas alguns sim. Então, pensando num Trump, pensando, né, num Bolsonaro, né? Culto à raiz, culto à tradição, medo do diferente, constante estado de ameaça, a vontade popular, propagação de fake news, culpar personagens externos, um líder, né? Controle e repressão da sexualidade, ação antes da razão ou emoção antes da razão, né? Língua repetitiva,
apelação a uma classe social, né? Tanto no caso brasileiro como estadunidense, é uma classe média, né? Que sobretudo defende, né, esses personagens. Rechaço a ideias modernas como mudança climática, as pandemias, né, coisas que nós estamos aí vendo, certo? E esse populismo descamba, em alguns casos, para regimes personalistas autoritários. Então veja que eu não coloco nem Brasil, né, nem Estados Unidos. São regimes que vêm se tornando autoritários não por golpes de Estado, mas pelo desequilíbrio entre os poderes. Então o poder, né, executivo tem se tornado muito mais forte às custas tanto do legislativo como do judiciário. Então podemos citar Rússia, Egito, Turquia, Venezuela, a Hungria, né, que está dentro da União Europeia e se aproveitou, o primeiro-ministro húngaro se aproveitou da crise da pandemia para reforçar, né, o executivo, a sua posição, a Nicarágua, ok? E situações, né, também como a dos Estados Unidos, que ignoram valores humanos e democráticos, como, né, o Sr. Trump. Então, de certa forma, fechando a nossa aulinha aí, isso revela que em cenário global a democracia enfrenta uma diminuição da confiança de parte da população, né? Então, os regimes democráticos liberais, eles estão em baixa e as pessoas, né, têm, né, defendido ou aceitado ou, né, manifestado a sua vontade para regimes mais duros, mais autoritários, né, que obviamente não vão respeitar valores democráticos, direitos humanos, né, vão difundir inverdades sobre os direitos humanos, vão falar que defende bandido, etc e tal, quando a maioria nem sabe do que se trata direitos humanos, ok? Então, né, torcemos para que as democracias liberais elas consigam, né, sustentar esse golpe, mais esse golpe aí da pandemia, esses personagens autoritários, e que ela possa reverter esse quadro, ok? Então, dito isso, interrompo a nossa apresentação